Muito bem, estamos começando mais um episódio do Lealcast, tudo sobre licitação e empreendedorismo. Hoje nós temos um episódio que vai te nortear no ramo das licitações. Eu tenho um convidado muito especial, mas antes de começarmos, eu quero falar da Zion, o nosso apoiador master, um gerenciador multitarefas, é, a inteligência artificial para análise de edital, um CRM para você conseguir organizar os seus processos e performar de uma forma bem incisiva dentro do mercado das licitações. Então, aponte seu smartphone aí no QR Code e você vai ser direcionado para a equipe da Zayo. Bom, mas agora eu tenho o prazer de recebê-lo novamente, na minha opinião, um dos mais gabaritados hoje dentro do Brasil, no nosso segmento de licitações, meu grande amigo Herder Barduco, esse cara que é fera, é um cara que conhece do mercado, que vive do mercado, é um cara que tem resultados e também ajuda na formação de novos consultores em licitações e tem também a sua empresa, a Pro Licitação. Então, Herder, meu amigo, seja muito bem-vindo. Bom demais te receber aqui novamente para compartilhar. Rapaz, eu que agradeço. Acho que é o segundo ou É terceiro? segundo. Segundo podcast que a gente faz aqui. O primeiro foi um sucesso e não tem dúvidas que esse será também. E assim, não posso deixar de falar que tem voz de locutor, né? Pelo amor de Deus. Eu falo a minha voz. A gente fala, eu sou do norte do Paraná, o pessoal fala, você fala porta, torta, meio assim, né? Aí pega aqui o locutor. Vamos ver como que vai sair isso aqui, né? Mas eu agradeço novamente o convite e vamos falar daquilo que a gente gosta de falar, que é aquilo que eu vivo há 19 anos, 2026 faz 19 anos que eu trabalho com licitações, e o meu papel, e o papel do Breno é o quê? A gente compartilhar o nosso conhecimento e educar esse mercado. Porque é um mercado que, se você for acompanhar mídia social, você fica com medo. Mídia social, televisão, jornal, você fica com medo desse mercado. E não é. Não é exatamente como é divulgado. Posso dizer que em 19 anos atuando no mercado, fiz dinheiro e ajudo empresários e consultores a fazer dinheiro honestamente, vendendo um produto ou um serviço para o maior comprador do Brasil. Maravilha, Éder. Eu acho importante você salientar esses pontos, abrangendo essa questão, que as pessoas têm uma concepção do nosso mercado, é burocrático, é um mercado que tem muita corrupção. Nós entendemos que todos os segmentos, hoje, seja numa área de segurança financeira, em todas as partes, infelizmente no Brasil, se tem essa cultura de corrupção. Mas nós sabemos hoje, com a vigoração da Lei 14.133, hoje ficou desmistificado. Hoje tem a publicidade, o PNCP, você consegue consultar. O que você diria para essas pessoas hoje que querem ingressar nesse mercado, mas estão com medo disso, especulações, enfim, uma série de coisas que são pronunciadas por mídia e tudo, que até mesmo não é a realidade, mas aquilo acaba, aquele ditado, né? Que a mentira, muitas vezes repetidas, ela se torna verdade, concorda? Exatamente. O que eu digo é assim: primeiro ponto, eu falo isso para os nossos alunos, e a gente tem alunos pelo Brasil todo, e também para os nossos clientes. Para de assistir jornal, para de assistir televisão, porque a sua empresa e sua vida vai mudar absurdamente a partir do momento que você fizer isso. Eu fiz isso e minha vida mudou. Saí do norte do Paraná, do interior do Paraná, para morar onde eu sempre sonhei e ter a vida que eu sonhava ter quando eu era criança. Mas para isso acontecer, eu parei de assistir e comecei a fazer o que tinha que ser feito. Então hoje, para uma empresa entrar nesse mercado, não é tão complexo quanto se vende no mercado. Porque às vezes a gente vê muitas pessoas dificultarem para vender uma facilidade. E para quem me acompanha há muito tempo, o Breno também, a gente facilita, a gente mostra como é um mercado difícil para quem não está lá dentro. A partir do momento que você faz uma, duas, três, quatro, cinco, 100 vezes, 1000 vezes, você vai ver que não é tão difícil como você pensava lá no início. Para isso você precisa entrar em campo. E como que você entra em campo, você é empresário? Primeiro, se você não tiver capacidade e às vezes não quer, não demanda de tempo para fazer o processo acontecer, recomendo contratar um profissional, que esse profissional está atualizado com o mercado, entende de leis, entende do processo, e ele vai fazer o quê? Acelerar seus resultados, encurtar o tempo desse resultado para sua empresa. Só que isso tem um custo. Por quê?
Porque ninguém trabalha de graça, nem relógio, né? Não tem relógio, nem relógio. Relógio você precisa pôr uma pilha, pôr uma carga, e isso também tem um custo. Só que esse custo, no meu ponto de vista, ele passa a ser um custo quando esse profissional que você contratou não te traga resultado. A partir do momento que ele começa a trazer resultado, isso passa a ser um P do investimento, um puta do investimento aqui, pessoal. E por que eu falo isso? Porque eu vivencio isso. Aqui, tanto o Breno quanto o Éder, a gente não vende sonhos, a gente não vende algo que nós estudamos num livro ou numa universidade, numa escola, estamos querendo vender algo para vocês. Pelo contrário, eu vivencio isso desde 2007 na prática, com erros e acertos. Hoje, muito mais acertos, porque os erros, todos que podiam acontecer lícitos dentro do processo, eu falo que eu vivenciei. Então, hoje a gente ensina e traz esse resultado para os alunos e clientes, procurando encurtar o tempo, acelerar resultado. Claro, cada um tem seu tempo. Às vezes, vamos supor, um cliente do Breno de uma área da construção que nunca participou de uma licitação, vai demorar um pouco mais, porque demanda de uma documentação mais específica. Agora, aquele cliente que já atua, já tentou sozinho, não conseguiu, ou contratou algum profissional que não é capacitado e treinado por nós, isso eu posso ter certeza disso, se ele contrata um que participa dos nossos treinamentos, com certeza ele vai ter um resultado que ele tanto espera. E hoje o que a gente precisa? Qualquer empresa, nós como consultores e empresários também, o que a gente precisa? Vender. Vender com qualidade e trazer esse resultado para quem confia no nosso trabalho também. Ô Éder, eu acho muito importante isso, esse ponto que você tocou. Hoje, eu, tanto quanto você, nós vemos tantas pessoas vendendo, né, sonhos na realidade e sem resultados. Nós temos lá processos homologados de milhões, a gente tem lá nas nossas redes sociais como comprovar, temos provas sociais que realmente nós alcançamos o êxito dentro do processo, vários processos homologados, vários clientes que saíram de um faturamento X, ramparam, conseguiram desenvolver. Hoje, essa questão, o que eu digo, educacional para você que nos assiste, é muito importante você ter um profissional que conhece e realmente tem resultados. Porque, não menosprezando ou desprezando, Éder, nós temos pessoas que estão lá, homologou um processo lá de 100 mil, já acha que consegue, eu sei ensinar, que eu faço, que aquilo. E nós vemos que nós hoje, em processos ganhos, nós temos de grandes vultos. Hoje, nós podemos falar isso com propriedade, processos de grandes vultos. E as pessoas ficam um pouco receiosas e olham, será que é só processo grande, é só contratos milionários? Talvez aquele microempreendedor, até o MEI mesmo, quer atuar, quer ingressar no mercado, mas não tem a direção correta. Qual é esse direcionamento que você passa para essas pessoas que querem adentrar no mercado? Vamos lá. O que eu tenho visto muito no mercado? Com a vinda dos treinamentos, capacitação, sendo divulgadas na internet, hoje todo mundo acha que é muito fácil faturar na internet. Não é. A gente visualiza muito falar de vender para o governo, isso, aquilo. Tudo tem um processo. Eu vejo assim, você iniciante, você é um MEI pequenininho, você quer vender para o governo? Pode, mas primeiro ponto, você tem condições de honrar o contrato, honrar o que está sendo solicitado naquele edital? Porque chega muito até mim, Breno, assim, Éder, eu quero vender para o governo, não tenho dinheiro. Depois que eu vender, eu faço o que eu vejo o que eu faço, ou eu compro parcelado num cartão, dou um jeito, isso, aquilo. Pessoal, não funciona mais ou menos dessa forma. Eu fiz assim, lá no início, lá em 2007, 2009, quando eu comecei a fazer. Eu não tinha dinheiro, não tinha condições nenhuma. Hoje, o que eu vejo? Se você se apaixonou pelo mercado, porque é apaixonante, eu falo que é apaixonante. Você apaixonou pelo mercado, mas não consegue vender como empresário, aprende. Tem conteúdo gratuito do Breno, tem conteúdo gratuito do Éder, tem outros influenciadores também. Aprende a fazer o processo. Se você tiver condições de entrar num treinamento, a vantagem de entrar num treinamento, ele vai encurtar esse tempo, ele vai acelerar também a curva de aprendizado e você vai conseguir fazer dinheiro mais rápido. Mas quando você aprende, você pode vender um produto ou um serviço para aquele empresário que tem.
Aquele empresário que tem já, ele tem condições, ele tem um produto, ele tem um serviço, mas ele não consegue porque ele não tem tempo de parar. Ô, Breno, eu vou jogar a pergunta para você. Você acha que empresário hoje em dia, que precisa vender, que tá naquele corre-corre da empresa, ele tem tempo para ler um edital, 2, 3 editais, fazer os cadastros que tem que ser feito, fazer a cotação do produto, participar, acompanhar, porque hoje é muito importante o acompanhamento de uma O licitação. monitoramento, né? Um monitoramento. Você acha que o empresário tem tempo de fazer tudo isso? Óbvio que não, ele está preocupado em movimentar o fluxo de caixa dele, coordenar a equipe dele, fazer a gestão da empresa dele. Então é uma prerrogativa que se abre para um mercado muito grande. Nós estamos falando de 20 milhões de CNPJs ativos no Brasil, nós estamos falando apenas aproximadamente 500 mil vendem para o governo, 100 mil são recorrentes, sempre estão no mercado de forma contínua. Então é um mercado muito vasto, Éder, concordo contigo. E outra coisa, nós estamos no início de 2026. A gente conversou isso antes até da gravação aqui um pouquinho. O que você visualiza para 2026 nesse mercado? Éder, eu visualizo o ano de 2026 um ano promissor para nós que atuamos no mercado. O pessoal está falando muito do déficit que houve em 2025 na economia, mas nós olhamos com uma ótica diferente das demais pessoas, da população. Nós observamos o quê? Vai ser um ano eleitoral, as emendas automaticamente vão ser destinadas para execução de obras públicas, fornecimento de produtos, para o quê? Para o bem comum da população. Né? O processo licitatório, o direito administrativo tange isso. Então eu vejo que vai ser um ano, Éder, na minha concepção, para nós vai ser um ano muito bom. Porque nós tivemos um 2025 que foi um pouco mais restrito economicamente, até em termos de vultos de processo, quantidade de processo, mas tem sempre oportunidades. Mas o empreendedor, quem quer entrar no mercado, precisa conscientizar. Ele precisa de ser direcionado de uma maneira correta, entender da percepção, quem está dentro do mercado, quem vivencia mesmo ali no dia a dia, que está ali analisando o edital, vendo as movimentações do mercado, como nós fazemos, utilizamos ferramentas para isso. Nós não somos amadores, nós utilizamos aquela ferramenta que seja viável para que nos traga essas métricas para que a gente possa performar. Então esse ano vai ser um ano muito promissor, vai ser um ano muito bom. Eu vejo muita gente receiosa, mas o meu coração, como diz, está tranquilo, porque eu sei como é que acontece, a gente já está nesse mercado já faz anos, né, Éder? Então, nós conhecemos toda a funcionalidade, as oscilações do mercado, o pico, igual o ano passado foi um ano mais cadenciado, mas esse ano a gente vai bater um pico aí, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para nós. E na sua concepção? Na minha concepção é assim, eu estou há anos no mercado. As pessoas às vezes se preocupam para vender assim, agora eu vou tirar um pouco o pé do acelerador porque é governo tal, ou agora eu vou socar o pé na bota porque é governo Y. Pessoal, não existe isso. Há 19 anos eu só vejo crescimento no mercado. Quem se preocupa com política nesse mercado, ele não vai ter crescimento, ele vai ter queda. Quem olha para o mercado como uma oportunidade de faturamento, de crescimento, só vai crescer. Por quê? Olha só. Vamos dar o exemplo de pandemia. Pandemia, privado retraiu, público cresceu. Extrapolou. Se você olhar, só vem crescendo. Então, se você está no mercado, não está ainda participando de licitação, você está deixando dinheiro na mesa. Porque se esse mercado só cresce, e quando a gente olha para números, o Breno disse aqui, acima de 20 milhões de empresas legalizadas, e apenas aí 5% vende, olha o tamanho desse mercado. Por que a tua empresa não está vendendo ainda? Porque você não sabe? Se você não sabe, existem profissionais qualificados para que você faça esse investimento, e um investimento muito mais baixo do que você contratar uma pessoa e colocar dentro da sua empresa para fazer o processo. Porque quando você contrata uma pessoa, CLT, toda a capacitação dessa pessoa é você que tem que dar. Você que vai ter que colocar ela a fazer treinamentos, atualização, vai tirar férias, vai ficar doente, isso, aquilo. Quando você contrata um profissional do mercado, um consultor de licitação, você é empresário, esse profissional, faça chuva ou faça sol, ele vai ter que trabalhar. Por quê? O ganho dele vem dos seus resultados. Ele cobra, sim, uma taxa mensal para cobrir custos operacionais que ele vai ter para executar um bom trabalho para você. Mas tirando isso, onde que ele vai ganhar dinheiro? Se você ganhar. Então, ele não vai ter férias, ele vai trabalhar muitas vezes à noite,
final de semana, e você não vai ter todos aqueles encargos trabalhistas como se fosse um CLT. Pensando que o CLT não vai trabalhar à noite para você, não vai trabalhar no feriado, não vai trabalhar... Então, você entendeu a vantagem? Eu vejo que não importa o tamanho da sua empresa. Claro que um MEI, a minha recomendação não é contratar um consultor, um especialista para fazer o processo. É sim você aprender e você ser esse especialista para outra empresa. Agora, você que é um empresário ME, EPP, que já tem condições, ele sai muito mais barato que um colaborador dentro da sua empresa e os resultados são muito mais rápidos. Realmente, Éder, as pessoas, alguns empresários, empreendedores têm a concepção de falar, cara, eu não vou pagar um consultor por conta do honorário e tudo. Aquele debate que nós já vivenciamos há anos, que eu e vocês já estamos acostumados, mas o bom é que nós fazemos um contrato com os dispositivos contratuais, tanto viabilizando o lado do empreendedor quanto o nosso como consultor. É importante as pessoas pararem com essa forma, decidir, falar, vou dar um jeitinho brasileiro, vou lá, para licitação não dá. É aquele jeito brasileiro de querer manipular as coisas, as circunstâncias, para poder. Não, o edital que norteia todo o processo, todo o certame, ele tem os seus requisitos, a qualificação lá a jurídica, a fiscal, trabalhista, a financeira, a qualificação técnica, que é o que é solicitado e você tem que se enquadrar dentro daquele dispositivo que está ali ou você está fora do jogo. Concorda comigo? E as pessoas acham, vou pagar um consultor, por que eu não acho pagar, mas eu vejo como um investimento? Completando isso aí, é a mesma coisa. Durante muito tempo, eu falava para o pessoal que me seguia que você participar de licitações eletrônicas no portal público e no portal privado tem duas diferenças. Tem uma diferença grande, né? Concorrência. Primeiro, é a concorrência. Éder, eu vou no portal do Compras. É barato, é fácil. Tá bom, você pode ir. Você vai participar de uma licitação, dependendo do segmento, vai ter 90 propostas, 100 propostas lá. Nossa, fala não. Aí, quais são as chances de você levar isso, Breno? Nossa, 0,1%. Aí você esquece, meu amigo, de participar dos públicos, dos privados. Esquece não, fala, não, vou ter que pagar 150, R$ 200, talvez, para participar de uma licitação dessa. Só que a hora que abre a disputa, você vai ver tem 2, 3 propostas. Quais são as chances de você levar essa disputa? Só para você entender. Quando eu vendi com a minha empresa, um dos portais onde eu mais faturei com a minha empresa e para clientes é o portal do Licitações E, o antigo. O antigo. Muitos problemas aquele portal tinha. Nossa. Não atualizava, caía direto. Se ia acessar robô, ele caía. Diversos problemas. Dá vontade de chorar. Só que quanto mais difícil, melhor pra gente que tá preparado. Porque a concorrência... O pessoal não vai... isso é muito difícil. Esse portal tem que ir lá na agência. O que acontece? O banco ele vem atualizando, mudou o portal, não caiu bastante. Você não vê mais licitações lá. Esses dias atrás, o pessoal lá, o Maurício, lá do Licitações E, responsável por Brasília, entrou em contato. Precisamos marcar uma reunião para a gente ver as melhorias que precisam ser feitas no portal. Fizemos reunião essa semana, sugeri várias melhorias. E uma coisa que eu vi essa semana, que eu não sei se você já viu lá, aquele questionamento que eu mais tinha. Eu tenho que ir lá numa agência do Banco do Brasil para fazer meu cadastro. Você chega na agência, ninguém sabe nada, nem sabe que tem um portal de licitações, né? E quando o pessoal ia, eu falava assim, deu algum problema, me liga que eu ligo direto em Brasília, que eu tenho contato para resolver isso aí. Ok. Ontem com o pessoal lá, olha só que legal, fazendo uma reunião, a hora que eu fui visualizar, eu falei, opa, tá conseguindo fazer o cadastro agora online, para quem não é correntista agora no Licitações E, você faz o cadastro direto por lá. Quem é correntista é só procurar o gerente da conta que ele resolve. Mas isso facilita muito. E eu falei ainda para ele, se o portal voltar com aquele monte de oportunidades excelentes que tinham, vai voar. Só que acontece, na verdade eu não sei o que aconteceu, que com a mudança caiu muito, não tem procura. E por que eu gosto dos portais das estatais? Por quê? Vamos ver se você sabe. Por quê? Mas eles são mais difíceis de tramitar ou quê? Por quê? Licitações no randômico. No randômico. Boa. E o randômico, pessoal, pode ter robô, pode ter o que for. Se você tiver estratégia, você não precisa de robô para ganhar. O randômico é uma estratégia que, bem aplicada, se o consultor ali tiver
um senso, um tato que nós falamos no mercado, ele não apavora no randômico. Não pode apavorar. Ontem eu participei de outra no Syslog. Fazia tempo que eu não participava. O Syslog, ele substituiu o Comprasnet Goiás. Sim. Era 7 lotes no modo aberto e fechado. Rapaz, você pensa assim, não, é tranquilo, aberto e fechado. Não, no modo aberto, não era aberto e fechado, no modo aberto. Eu falei assim, não, 7 lotes só. Rapaz, uma loucura. Uma loucura porque não aparecia claro, tem que estar claro, no meu ponto de vista, o tempo. Então, como você não vê o tempo, você não sabe, ele está dando lance, acaba... Então, tem muitas coisas que eu falo que eu ajudei no decorrer e tem ajudado, por quê? Você que está assistindo, o Breno, qualquer um, quando você for participar de licitação, grava. Gratuitamente você pode usar a plataforma do Zoom. Eu uso o Zoom, mas a nossa é paga. Mas eu usei durante muito tempo o Zoom gratuito. Eu acho que as outras também, Meet, não sei qual Meet que é também, as outras o dá Google para fazer. Meet. Grava. Por quê? Como que você aprende também? Você grava a tua atuação, ganhando ou não, você vai voltar a assistir aquele vídeo e ver onde você precisa melhorar. Outra coisa, se você consultor quer crescer nas mídias sociais, você precisa de conteúdo. Isso é um conteúdo onde você pode gravar, assistir, olha, tirar um trecho. Outro fato muito importante que já me ajudou muito. Às vezes eu gravei não pensando em usar o vídeo para postar, mas vou gravar. E depois aconteceu uma falha no processo que eu consegui reverter porque eu tinha o conteúdo gravado. Processos milionários já consegui reverter, porque a pessoa falou, não teve o problema. Eu falei, tem, porque eu tenho o vídeo gravado. Entendeu? Então, a gente faz algumas coisas que são simples, e eu acho até básico, só que consegue retornar em resultados positivos para os nossos clientes. É verdade. Só para quem está nos assistindo entender, aberto é um modo de disputa dentro do processo, que dura geralmente 15 minutos, o modo aberto, né, Éder? O modo aberto depende, ó. Depende. 15. É 15. A caixa até ele usa 15. Mas a maioria, o portal, eles usam 10 minutos depois uma prorrogação automática. Mas é engraçado que tem a lei, né, que fala assim, mas cada um... Tem um portal que você vê 15, outro você vê 10. E aí entra o tempo randômico, os lances que foram dados naquele tempo randômico sucessivamente são renovados 2 minutos, automaticamente, né, Éder? Olha para você ver, no portal da Caixa, essas licitações que a gente participa de lotéricas é 15 minutos e a prorrogação automática é 3. 3. No portal do Compass e na maioria dos outros portais é 10 minutos, prorrogação automática de 2. E tem o modo aberto, o aberto fechado, né, Éder? Os 10 minutos, entra o randômico ali, aquele período, e você tem, se ficar 10% da menor oferta, do menor lance, você tem a possibilidade de dar o lance fechado único. O aberto fechado, no portal, a maioria dos portais também, ele tem lá 15 minutos de um tempo aberto, depois ele vai para um randômico, eminência, que fala, um encerramento ali, que ele vai de 1 segundo até 10 minutos. Nesse intervalo, ele pode fechar a qualquer momento, fechando. Ele vai pegar a proposta de menor valor, colocar 10%, aquelas que estiverem dentro desses 10% serão convocadas para um lance único fechado em 5 minutos. Se dentro dessa margem de 10% não tiver no mínimo 3, eles vão buscar outra ali para fazer esse lance. Mas para mim, o melhor de todos é o randômico. O randômico, para quem não... Eu falei randômico agora há pouco. O que é o randômico? É o formato que era antigo, antes da Lei 14.133, as estatais usam muito ainda, que ele fica geralmente 30 minutos de um tempo aberto, isso direto. Não há nem a necessidade de efetuar lance ali, porque não vai terminar, só fica reduzindo o lance, estragando o preço do processo. Quando ele se aproxima do final dos 30 minutos, ele vai, às vezes, avisar que ele vai entrar no randômico, ou senão ele dá mais tem portal que dá 1-2 minutos ali, ó, dá uma pausa e fala, agora nós vamos entrar no randômico. Entrando no randômico, esse randômico de 1 segundo até 30 minutos vai ter disputa. Ele pode acabar a qualquer momento. Como ele pode acabar no primeiro segundo, ou também... 10 minutos. Em 10 ou 30 minutos. Então, quando ele se estende demais, o preço cai. Quando ele acaba no início, você consegue arrematar com um preço um pouco melhor. Isso são mais termos técnicos do processo, que você vai aprender muito na prática. Porque falando, às vezes, não consegue visualizar. Assimilar, né? Para quê? Assimilar. Para quem não participa de licitação, ele fala, o que é isso? Agora, na prática, se assistir vídeos aí meu, do Breno, você vai ver o processo acontecendo. E, Éder, é interessante isso que eu acho importante que você falou. Nós estamos vivendo uma polarização, como nós já falamos já outras vezes, no mercado. E nós temos observado várias empresas. Hoje estava tramitando um processo na parte da manhã. O pessoal já entraram
mergulhando no preço. Aí eu falei com o meu cliente foi lá, era uma pavimentação, né? Ele foi lá, olhou o local, fez a visita técnica, junto com o engenheiro dele. E o preço já estava um preço justo, bem apertado, que você já conhece. Como que... E aí, abriu o processo. Quando abre o processo, pelo pregão Banrisul, lá do Rio Grande do Sul. Uma briga, doido. Nossa! 12 empresas ali. E aí, essa empresa já entrou com um desconto de 25% já no começo. Ninguém deu lance mais. Aí parou, a empresa foi convocada. Processo, né? Atrapalha. E sabe o que vai acontecer, Éder? Não vai entregar o objeto. Mas tem que ser penalizado. Eu acho também. Eu vejo que hoje, vamos falar desse ponto, Éder, que eu achei que interessante. Essa parte da sanção junto às empresas, essa ação punitiva. A Lei 1433, agora, ela está mais regente no que tange a parte de sanção, tanto da parte como do servidor público que conduz mal o processo, e como também o licitante, o fornecedor que não cumpre com os dispositivos contratuais, com a entrega, a execução, seja ali da prestação de serviço ou da entrega do fornecimento de produto. O que você acha desse ponto? Olha, o que eu acho é assim, tem 2 agravantes a partir de 2026, tá? Primeiro, essas sanções que estão acontecendo. E depois, eu não quero entrar nisso porque eu não sou contador, reforma tributária. Então, o que acontece? Esse pessoal que faz doação vai ter problema na entrega e fechar a conta do negócio. Galera da gincana, né? Vai ter problema. Vou dar um exemplo só que aconteceu. Nesse pregão, ontem eu participei de outro, eu não vou lembrar o portal, a gente participa de tantos, mas era percentual de desconto, tá? O meu cliente falou assim, ó, o máximo que a gente dá de desconto, eu não vou lembrar, Licitanet. Sim. O máximo que a gente dá de desconto, nesse processo específico, é 25%, nós estamos aqui, ó, já no osso. O processo terminou com 96,10% de desconto do valor de referência, que era 1.206.000. O processo começou em 1.206.000, terminou com 96,10% de desconto. Então, assim, como? Agora, o que eu acho que quando termina um processo desse, já tinha que partir direto para buscar a prova que a pessoa consegue honrar, mas não consegue. Nunca, Já inabilitar e procurar. Não sei se pode, aqui eu não estou falando como advogado, não sou advogado, mas uma empresa dessa atrapalhou o processo. Tem que ser tirada do mercado. Eu vejo também nesse ponto, tinha que ter uma ação punitiva mais branda. Eu passei a mesma coisa aqui, não vou citar o município no Rio Grande do Sul, era 5 milhões. Eles deram um desconto de 90 milhões, habilitaram a empresa, porque para comprovar a execuibilidade, o que é execuibilidade? Para que você está nos assistindo. Execuibilidade é que aquela empresa ela tem condições de entregar ou executar aquele determinado objeto que foi licitado. Perfeito? E aquela empresa foi habilitada e eu entrei manifestei intenção de recurso no portal de compras públicas. E tal, não foi. Aí tem gente que não fala que não pode fazer. Tudo bem, mas nós entramos em contato com a administração pública e falamos que a forma que foi tramitado faltou isonomia, equidade, publicidade. Ele fez a abertura da sessão sem comunicar, 18 horas, tá, Éder? 18 horas de uma sexta-feira. É pra rir, né? Vou falar igual o professor André fala, isso aí só acontece lá na Suíça, né? Aqui no Brasil não acontece. Não acontece, não tem condição. E aí eu falei, não, mas é porque o secretário mandou e tal. Falei, meu amigo, deixa eu lhe falar uma coisa. Caso vocês não paralisem o processo, nós vamos ingressar com uma representação no Tribunal de Contas do Estado e vai vir ação punitiva, deixa eu te falar, não é 866 mais não, tá? Você é condutor do processo, é a Lei 1433, ela prevê ação punitiva para quem? Até para o condutor do processo. Passou-se alguns dias, o que aconteceu o processo? Foi cancelado. Sim. Então, essa... Então, mas uma coisa que eu digo é assim, o professor André ele bate muito nessa tecla. A gente vê coisa errada e não reclama. A gente tem que fazer denúncia nos órgãos competentes. Controladores. E assim, é gratuito. E se você não souber fazer, tá, contrata um especialista que faça, mas você mesmo pode fazer isso. Agora, se a gente visualizar e deixar, é normal uma disputa abrir
abrir a fase de lance numa sexta-feira às 18 horas, isso é coisa errada. Não tem condição. E na manifestação de recursos, ele não agendava a sessão para demonstrar publicidade ali dentro do processo. Então, Éder, o que eu vejo? Falta de informação, falta de instrução, falta da parte educacional. As pessoas precisam voltar mais. Essa questão do artigo 59, da execuibilidade, né, que nós temos tido inúmeros problemas, porque houve uma abertura na lei que a comprovação, se a empresa conseguir demonstrar, comprovar a execuibilidade, o agente de contratação pode diligenciar. Ok, mas tem que ter fundamentado. Outro ponto. Vamos lá, vamos falar o que está acontecendo no mercado, que eu mais atuo, que é no mercado da construção civil, né, que é meu carro forte hoje. Como que eu vou comprovar a execuibilidade? Eles acham que numa declaração você não está fundamentando nada. Você não está argumentando, você não está embasando nada. Então, o que eu vejo nesse aspecto? Que, beleza, você tem condição de cumprir? Eu acho muito complicado uma empresa voltada para o ramo de construção, de engenharia, conseguir, com desconto abaixo de 25%, executar a obra, tá? Eu acho inviável, porque existem margens de lucro ali. O pessoal vê, às vezes, contrato de grande vulto. Fala, mas vou dar um desconto. Não, pelo contrário, se você dá um desconto maior, é muito maior o que vai sair do caixa da sua empresa. O que eu tenho feito nesse segmento? Que a gente recebe muitos... como a gente faz campanha, divulgação de conteúdo na internet, aparecem muitas empresas desse segmento. Eu mesmo gosto de fazer a reunião para entender. E na maioria das vezes, eu passo esses atendimentos, esses clientes, porque eu tenho dentro do meu aquário, vamos falar assim, de consultores de licitação e alunos, eu tenho vários que têm especialidade para isso. E eu passo para eles, porque é um segmento muito complexo, as margens muito apertadas e muitas vezes, Breno, não sei se acontece com você, o próprio dono da empresa, o engenheiro, eles não sabem fazer o cálculo, eles não sabem precificar. E eles querem transferir essa responsabilidade para a gente. Aí eu falo, mas meu amigo, eu não sou engenheiro. Como que eu vou entender da sua planilha? Então eles precisam buscar, se não tem, um especialista nessa parte de planilhas. Porque o que eu vejo nesse segmento, o pessoal perder as licitações, é na planilha. Planilha. Porque não é uma simples planilha como um fornecimento de produto. Nós vamos lá. Na engenharia você vai ter a planilha resumida, a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, composições unitárias, encargos sociais e BDI. Então, no fornecimento de produto é apenas uma planilha, na engenharia nós estamos falando de 5. E complexas, às vezes planilhas que têm 50 páginas, dependendo. Não, e o pior é que às vezes você termina a licitação, ganhou, e ele te dá 2 horas para atualizar a planilha. Sendo que, se você ficar a tarde inteira, dependendo da complexidade, eu já participei de licitações de R$500 bilhão dessa área. E como que você faz um cálculo tão rápido assim? Porque você não pode. Não tem como. Então é um segmento que eu tenho um olhar um pouco diferente. Já tive problemas também de recebimento no passado de cliente, não de órgão público. Sim, o órgão fala assim, se você fizer a tua parte e acompanhar o processo, você reduz muito o problema com o recebimento, com o pagamento do órgão público. Mas o empresário, se ele não... Ele assina um contrato com você, Breno, não sei se já aconteceu isso. Essa semana a gente estava negociando com um deles assim. Quando veio conversar com a gente, era processos de valor pequeno. Uhum. Ok, a gente combinou uma comissão. Só que daí os processos que era de 4 milhões que a gente participava, passou para 50 milhões, para 60 milhões. E daí aquele percentual, ele vai subir também. Claro, óbvio. E daí começou a questionar o valor que nos paga. Só que esquece que se não fosse o nosso trabalho, não teria aquele resultado. Éder, eu tenho alguns pontos que acontecem com clientes já, alguns desconfortos. Vamos usar a palavra desconforto. Tem empresas que nós pegamos, escalamos a empresa deles. Eu tenho certeza que já fez, escalou a empresa, tinha um contrato público. Aí você coloca milhões em contrato para dentro da empresa dele, para dentro do caixa dele. E ele não entende o quão crucial é um consultor. Olha, você que está nos assistindo, quer escalar a sua empresa, quer crescer no mercado,
não tem expertise, não tem habilidade, tem o Éder aqui, tem eu aqui, contrata. Hoje, Éder, eu não sei se você tá assim, com questões de clientes, eu tô muito mais seletivo, Também. tá? Porque, vamos falar no ditado popular, a gente tá falando aqui, a gente fala a realidade do mercado, a gente não fica pintando o mercado, que é assim, que é X, no famoso ditado canelada, né? Que fala. Quantos nós já tomamos? Isso é natural. Porque qualquer segmento você vai ter algum tipo de problema assim que é desacordo comercial e tal. Mas hoje eu procuro ser muito mais seletivo, Éder. E eu imagino que você também está nesse ponto. Sabe por que eu sou seletivo? Imagina assim, as pessoas chegam pra gente, quando eu falo de educar o mercado, pessoal falando bem olhando pra câmera aqui. Você imagina assim, no meu caso, 19 anos de atuação no mercado. Quantas noites eu passei lendo edital, cadastrando proposta, porque hoje tem muitas ferramentas que auxiliam, mas no passado não tinha. Muitas vezes a gente analisava um edital e tinha vários itens e começava a cadastrar isso, tipo, vou cadastrar agora à tarde. E passava o horário e cadastrando. A hora que você vê era 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Não dava tempo nem de dormir para começar a disputa às 9 horas do dia seguinte, do ter varado à noite. Então isso tem um custo. Quanto tempo demorei para aprender? Já viram aquele ditado? Eu estava até falando num evento, não foi no evento, semana passada eu estava em algum evento e eu comentando do custo do serviço. Por quê? Você já viu aquele ditado que a pessoa perdeu a chave do carro, né? Chamou o chaveiro, ela tentou, não conseguiu abrir, não vou lembrar o preço, mas o chaveiro abriu ali coisa de segundos e cobrou R$ 500. Daí ela falou assim, mas R$ 500 só para abrir a chave do meu carro o carro e tirar a chave? Não, eu não vou te pagar. Aí o que ele fez? Ele jogou a chave lá dentro, fechou a porta e foi embora. Então você entendeu? Se hoje eu trago um resultado muito mais rápido para a tua empresa, é por quê? Porque foram anos de aprendizados, anos de estudo. Isso tem um valor. Então, aquele empresário, é até bom que eu estou falando isso aqui, que assistir esse vídeo e quiser contratar os nossos serviços e não quer investir no primeiro momento, nem vai atrás do meu canal, nem vem atrás de mim, e acredito que do Breno Não, também. Também não. Por quê? Tudo tem um custo. Hoje, eu tenho investido em capacitação e treinamentos na área do marketing, gestão empresarial, escala da minha empresa. Para você ter uma ideia, eu preciso investir em valores até altos, expressivos, para ter o resultado que eu estou tendo. Mas eu investi antes. Hoje as pessoas, o que elas querem? Elas querem que você faça tudo de graça. Aí, tá, você fez tudo de graça. Se você não trouxer resultado, ela nem tempo ela não perdeu, porque ela não fez nada. Ela arriscou. Agora e você? Você trabalhou e às vezes você não trouxe resultado, não é porque você é ruim, não. Você fez o seu melhor, mas o empresário não conseguiu chegar num preço, porque o preço, já falei algumas vezes, vender no privado é um preço, vender no público é outro. É outro. Então o preço é diferente. Se ele não conseguir a documentação que exige, que é a documentação básica de uma empresa legalizada, uma empresa regular, é a documentação que vai usar para uma licitação. O que essa empresa não vai ter? Atestados de capacidade técnica. Só que se ela já vendeu para outra empresa no privado, ou se ela já vendeu, às vezes o governo, um órgão público pediu alguma coisa que não precisava de uma licitação, se ela vendeu, ela pode pedir esse atestado, que vai abrir as portas para ela participar de grandes coisas nas licitações. Então, por isso eu digo, eu não faço nada mais gratuito. E outra coisa, cada vez mais eu estou subindo a régua do valor cobrado. Éder, mas por quê? Porque eu sei o resultado que eu posso trazer para você. Então, se eu sei o resultado que eu posso trazer, eu quero pessoas que confiam no meu trabalho e tenham certeza que vai ser questão de tempo, porque às vezes para a tua empresa é mais rápido, para aquela empresa não. Então, eu sei o quanto eu posso trazer de resultado. Fiz uma reunião essa semana com um dos mentorados nossos, que agora nós temos um grupo de mentorado individual. É um grupo, mas a mentoria é individual. E com um distribuidor de medicamentos, né? E fatura X. Eu falei, quanto você quer faturar? O dono, até um senhorzinho, falou assim, olha, para mim tá bom, mas a minha filha que quer, o que eu faturo tá bom, minha filha que quer expandir isso e aquilo. Eu falei, olha, você fatura isso? Eu acredito que em um ano desse produto, que é uma área que eu entendo ainda mais, porque é a área de medicamentos, equipamentos que eu vendi, tem muitas licitações, eu acredito que no mínimo a gente consegue dobrar seu faturamento. E quando eu faço essas reuniões, eu faço assim, hoje eu tenho faturamento, fechou comigo hoje, contrato renovação automática a cada 3 meses. Se você não quiser,
continuar, me avisa com antecedência 30 dias, pronto, acabou. Mas esse contrato, a gente quer que fique no mínimo um ano. Então, hoje você está faturando X, no final de dezembro a gente vai sentar e conversar de novo e vamos ver esse faturamento. Acredito que será no mínimo o dobro. E de fato, realmente acontece, Éder. Você que está nos assistindo aí, que trabalha no segmento aí de medicamentos, equipamentos hospitalares, é uma área, eu também tenho clientes em Brasília e tudo. Tem também até no norte do Brasil, no Pará. Inclusive, nós temos até um processo ganha-mata de registro de preço na Conleste de 157 milhões, que foi um processo que nós tramitamos. É um mercado bom, mas também precisa conhecer. E dá tempo ao tempo, né? Cada empresa tem seu tempo. É progressivo, Éder. Se nós entendemos isso, qual que uma das maiores dificuldades com as empresas quando chegam até nós é que eles querem ganhar o primeiro processo. O que eu vejo no meu caso é assim, ó, e eu acho que a maioria, eles querem um resultado muito rápido. Então a gente faz o contrato de 3 meses com inovação automática. Dá 3 meses, ele já quer encerrar, porque ele acha assim, pô, mas 3 meses, cadê os contratos milionários? Se você analisar, se você participar se você fecha com um cliente hoje e você encontra a licitação e ganha, só os prazos normais legal do edital ali de ganhar, enviar proposta, ser aceito, isso aqui, vai dar quase 60 dias até aceitar se você participar e ganhar nos primeiros momentos. Então, 3 meses é para você conhecer a empresa que confiou em você e o empresário conhecer o seu trabalho e você ir ajustando a casa. O que eu tenho dito é assim, quer ter resultado com licitação? Fique 1 ano com uma pessoa boa. Fique 1 ano com um consultor bom. Você vai, claro, identificar se esse cara é bom, primeiro, se você participa de várias licitações e se não está tendo erros comuns, bobos, né? Agora, se não está tendo erro por parte do consultor e você tem participado, porque outra coisa, Breno, é assim, não acredite que participando de uma licitação por mês você vai ficar milionário. Não, nunca, Éder, nunca, é impossível. Quando eu tive muito resultado com a minha empresa e com clientes, o que a gente faz? Se a gente puder participar de, no mínimo, uma por dia, é o ideal. No mínimo. No mínimo. Eu participava com a minha de 5 a 10. Vira uma bola de neve. O que acontece? Chega uma hora, e eu procurava não ganhar, Breno, eu procurava ficar entre os 5 primeiros. Chega uma hora que começa a desclassificar esse pessoal e vai chegando, e vai chegando, e vai chegando, que se você não tiver controle, você se perde também. Então você tem que tomar cuidado disso. Então, o jogo do negócio é o quê? Participe de mais licitações que você puder, e conforme a região se você vai participar do Brasil todo, pense nessa margem. Talvez eu sou de Floripa, eu quero vender em Floripa, talvez eu consiga um 30%. Sim. Agora, se eu sou de Floripa, eu quero vender em Fortaleza, os 30% não dá. Não dá. Talvez tenha que ser 60%. Demais 60% não vai vender. Não estou falando para você vender. Participe, deixa 60%. Se por um acaso acontecer a desclassificação e chegar a você, com 60% você consegue honrar. Agora, com 30% não. Você não e consegue. Aquela coisa, né, Éder? O menor preço nem sempre vence. Nós vemos... empresas que vão lá, apavora na hora dos lances, dá um lance lá embaixo, aí chega na juntada de documentos, de habilitação, faltando tudo, não cumpre o dispositivo editalício. Aí você vê que o que acontece? Essa galera é uma galera amadora que está atuando no mercado. Me desculpe falar, mas essa é a realidade. Tem muito amador no nosso mercado ultimamente. Pessoas que não têm consciência de como funciona, de como é as funcionalidades, as etapas do processo num todo. Então, cara, se você... nada contra quem quer tentar ali, né, aprender, ter o seu primeiro contato, mas você teve o seu primeiro contato com o processo. Cara, procura uma especialização, procura aí as nossas mentorias, tanto a minha, do Éder, que vai te levar a performar no mercado. E o Éder é um grande amigo que eu tenho, que atua no mesmo segmento. O Éder sabe dos nossos resultados, eu sei do resultado do Éder. Nós não... não somos concorrentes. E não somos concorrentes, tá? Outra coisa, nós estamos na mesma região, não somos concorrentes, pelo contrário, somos amigos, conversamos, conheci através do Dr. André Marques, professor Dr. André Marques, lá de Brasília, que é instrutor do Tribunal de Contas do Estado. Professor da Escola de Governo. De Governo, do DF, um grande amigo nosso, que nos conectou, que nos deu essa possibilidade de ajustarmos, de ficarmos mais próximo. Gente, Éder, hoje,
Eu e você, tá? Vamos falar aqui da grande Floripa, tá? Não vou nem jogar. Só Floripa. Vamos falar só Floripa. Não vou jogar nem ali a Palhoça, nem nada, não. Só que. Você acha que eu e você, como Não dá consultores, conta. ia conseguir? Já me antecipei, já li aqui o pensamento, não dá conta. Não dá. Gente, tem mercado para todo mundo. Você sabe o que eu falo assim, ó? Um escritório, você quer montar a sua consultoria? Quer usar outro nome, tá? Não quiser usar, porque tem gente que não quer usar. Eu sou analista. Analista, para mim, no ponto de vista, é o cara que trabalha dentro de uma empresa. Dentro da empresa. O consultor, ele faz um trabalho mais autônomo ali. Quer ter um faturamento legal? Você precisa de 10 clientes. 10 clientes na sua carteira, você atendendo um cliente. Não, o MEI, né? Eu falo que o MEI não pode, o consultor não pode atender o MEI. Não tem condições de pagar o trabalho de um consultor. O MEI, ele tem que se tornar um consultor, do meu ponto de vista. Então, se você tem 10 clientes na sua carteira, pagando uma taxa, depende, o salário mínimo, não sei, o mínimo que eu falo é um salário mínimo para os custos que você vai ter. O salário hoje, 1.600, eu nem sei quanto que é o salário. Nem sei quanto que é mais. Mas você pagando o salário mínimo, nosso valor é maior, mas você é iniciante, você consegue ter uma renda maior que a média do mercado, porque a média... Ontem eu vi alguma coisa falando que apenas... Não, 1% da população ganha mais de 20 mil reais no Brasil. Rapaz, isso é muito pouco, né? Muito assim, pouco. pensar a quantidade. Então, olha o mercado que tem para vocês fazerem 20 mil. 10 mil, eu não acredito. Não, eu tenho visto que é rápido para fazer. Rápido, o que é rápido? 6 meses, 1 ano. Isso é rápido? Vai trabalhar para o CLT, vai ficar 30 anos lá para ganhar 10 mil reais. Qual que é mais rápido? Então, você pode, da tua casa, fazer o processo acontecer, ter uma renda de 5, 10, 15, 20 mil. Agora, pense na consultoria como uma empresa. Eu sou um empresário, um consultor empresário. Aí sim, você vai chegar a faturamentos de 50, 60, 70 e muito mais. Ganhar mais que a maioria desse mercado, né? Mas, Breno, antes de acabar, assim que nós já estamos no fim, eu queria fazer outra pergunta para você. Agora mudando totalmente o jogo, né? Como que o Breno cuida da saúde para aguentar a pressão que a gente tem? Porque tem uma pressão, viu, pessoal? Você imagina assim, o empresário chega com uma licitação de $500 milhão, igual chega, Éder, você tem que ganhar para mim, não aceito erro. Você acha que aqui dentro fica assim, não, tô tranquilo, bato no peito, tantos anos de experiência, não é assim não. Atividade física, né, Éder? Eu acho que é o principal, uma mentalidade, uma vida totalmente voltada para essa área da saúde, que é muito importante. Vai correr, vai pedalar, vai fazer um Ironman igual o Éder, vai treinar academia. Breno, não sei se é porque a gente mora em Floripa, os dois tá queimado aqui. Queimado, ó. E é isso, desfrutar, tomar um sol ali, aproveitar tudo que proporciona a natureza, andar um pouquinho descalço com o pé na areia. Vou cortar aqui, ó. Namorar, que o Breno hoje trouxe a namorada dele aqui, ó. Melhora tudo, né? Melhora tudo. Isso é verdade. Uma pessoa que tá do seu lado, acompanha, acredita também, né? Sua esposa tá sempre ali do lado. Meu amigo, o tempo é pouco. Eu quero falar. É muito assunto para discorrer contigo, meu amigo. Mas como eu disse, é o segundo, né, que a gente fez. A gente já tá combinando aqui, outros, o professor André vem agora em junho. A gente fala, junho, isso aí. Meu, isso aqui piscou já. Piscou já. Então, o professor André tá aí. E a gente precisa fazer mais, né? Trazer convidados nossos também. Sim, para compartilhar. Quero externar meu agradecimento pelo seu tempo, amigo, que é precioso. Sou grato por você sempre me atender, sempre me responder. E as portas aqui estão abertas, meu amigo. Tamo junto, é isso aí. Um abraço. Obrigado, gente, pessoal. Estamos finalizando aqui. Você aí, ó, que quer performar, assim como eu, Éder Barduco, hoje somos referência do mercado dentro do nosso território nacional. Muito bem, você aí abaixo tem o nosso apoiador master, Azai, gerenciador multitarefas, inteligência artificial para leitura do seu edital, análise. Aponta o seu smartphone. Ficamos por aqui, até o próximo episódio. Esse é Éder.